Como boa mineira, hoje eu gostaria de falar numa agenda positiva, uma expressão que eu trago sempre dentro do meu peito. Moro em São Paulo, mas eu sempre vejo oncotava, oncotô, poncovô. Isso é importante porque quando a gente não conhece a história, a gente atropela. E estar hoje aqui falando os nossos desejos é também importante porque a gente formaliza. A gente está na casa do povo, e é aqui que saem as leis, mas tudo aqui está sendo registrado e está formalizado. E aqui a gente mostra que 4 causas principais de doença renal crônica, tirando aqueles que a gente não sabe, diabetes, hipertensão, glomerulopatias e rim policísticos. Esses indivíduos, nessa linha de cuidado, até o ano de 2000, o que nós fazíamos como nefrologistas? Nós tratávamos hipertensão, diabetes, a dislipidemia, mandava fazer dieta hipossódica, o exercício. Mas em 2000 aconteceu um fato fantástico. Aqueles indivíduos que podiam perder até 10% da função dos seus rins, ou seja, em 10 anos uma perda de 100%, aconteceu um fato grandioso. Em 2001, um grande medicamento, hoje chamado losartana, e seus primos, o captopril e o enalapril, foi demonstrado através da ciência, com evidência 1A, que ele diminuía pela metade aquela velocidade de progressão do indivíduo portador de doença renal crônica. E lá atrás a gente achava que diminuir progressão era simplesmente empurrar a diálise para frente. E com o tempo a ciência mostrou para nós que quando eu falo mitigar a progressão de doença, eu não falo só renal, cardio, renal, vascular e metabólica. Então tudo que a gente está falando aqui hoje é para fazer com que esse indivíduo não infarte, não tenha AVC, não morra, não hospitalize e não entre precocemente em diálise. Tudo isso é linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica. Com isso, essa publicação em 2001 fez com que a gente revolucionasse o tratamento desses pacientes. O Rename, na época, em 2010, relação dos medicamentos do governo, incorporou a losartana, e eu fui da época desse 2001. Eu queria muito prescrever losartana, era uma coisa do outro mundo. E isso continuou. Ele foi incorporado ao Sistema Único de Saúde, esses pacientes começaram a ter uma sobrevida e uma qualidade de vida muito melhor. E por volta de 2020, agora já chegando num passado muito recente, as glifosinas foram demonstradas ter um valor tão importante quanto a losartana, de sorte que aquele indivíduo que poderia perder 10% por ano, com a losartana começou a perder até 5%, e com as glifosinas 2, 2,5%. Lógico, tudo isso com controle do diabetes naqueles com controle da sua pressão arterial. E o Sistema Único de Saúde, ele foi à frente. Sim, temos avanços, sim. Foi incorporado esse medicamento para diabético, para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e para doença renal crônica. Desde setembro de 2024 estava na lei. De sorte que em 2025 a gente começou a prescrever para aquele paciente lá na ponta esse medicamento glifosina. E aí o que a gente faz da nossa parte? Por incrível que pareça, o indivíduo pré-dialítico, aquele indivíduo que eu vou considerar uma taxa de filtração abaixo de 30, ele é 1 a 2% da população. 95% das pessoas com algum nível de doença renal crônica devem ter o seu diagnóstico realizado na atenção primária. Esta fala de prevenção, diagnóstico precoce e manejo não é para o nefrologista, é para o generalista ou qualquer médico que cuide de um hipertenso, de um diabético ou de um obeso. Com isso, desde o ano passado, a gente completou um ano essa semana, a gente vem fazendo uma oficina de treinamento. Lógico que é uma gota no mar, mas é melhor uma gota no mar do que um rio seco. Então a gente vem fazendo um treinamento, andando pelo Brasil, oferecendo para a atenção primária, através de trabalho voluntário, treinamento em relação àquilo que está no PCDT de setembro de 2024, que foi, além de tudo que a atenção primária já faz, introduzir a glifosina, porque é um medicamento, sim, para qualquer médico utilizar. De sorte que a gente completou um ano, nós já visitamos 11 cidades, temos mais 11 para visitar, nós já fizemos uma ação em quase 1.000 médicos da atenção primária, quase 50 gestores, mais de 50 nefrologistas envolvidos. Então isso é algo para a gente se orgulhar e levar esse conhecimento para fora das paredes, para quem está precisando, que são os nossos queridos profissionais da atenção primária à saúde.